Ponto de Vista de hoje, a gente conversa com a arqueóloga Cláudia Plens. Ela coordena um projeto de inventário e pesquisa arqueológica de Guarulhos da Unifesp, que resultou nesse livro aqui. Esse livro traz informações sobre sítios arqueológicos da época colonial e também sobre as pessoas que moravam em Guarulhos naquela época. Então, você quer conhecer os tesouros históricos da cidade? Não saia daí, porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Cláudia, seja bem-vinda ao Ponto de Vista. A gente vai falar hoje sobre arqueologia, né? Todo mundo, eu acho que quando pensa em arqueologia, lembra lá dos filmes do Indiana Jones, aquela busca pelo Santo Graal, pela Arca da Aliança, as aventuras. Mas conta pra gente qual que é a tua área específica dentro da arqueologia. Na verdade, eu trabalho com arqueologia, tanto pré-colonial quanto arqueologia histórica. Na Unifesp, a minha disciplina é de arqueologia histórica. Então, a diferença é que a gente continua trabalhando com cultura material, para entender o comportamento social, mas também tem a fonte escrita, os documentos. Então, a gente associa os vestígios que a gente encontra com documentos escritos. E a gente tenta interpretar, então, o passado a partir dessas duas fontes. Quando você fala de vestígios, são ruínas, vocês chegam a fazer escavações? Como que funciona? Muitas vezes sim, há muitas escavações, mas a arqueologia histórica ela tem esse diferencial. Muitas vezes a gente não precisa nem fazer escavação, porque muitos remanescentes estão presentes ainda, edificações, no caso algumas ruínas. Então, nesse trabalho específico que a gente vai até discutir hoje, não teve escavação propriamente dita. Agora conta pra gente, essa história do Indiana Jones dos filmes influenciou você na escolha da profissão, não? Confesso que eu assistia quando pequena, sim, gostava muito, mas na verdade a gente no dia a dia ela é muito diferente, a arqueologia, né? Não tem aquela aventura toda eu costumo dizer, para cada mês que a gente passa em campo, a gente passa 2 anos em laboratório. O trabalho é muito mais feito em laboratório. Tá, então a aventura é dentro do laboratório. Do laboratório. É bom deixar claro para as pessoas para saber como é que funciona na prática, né? Na realidade. E vocês publicaram esse livro aqui, o Objetos, Paisagens e Patrimônio, esse ano, né? O livro está fresquinho, falando aí sobre alguns sítios arqueológicos da cidade. E tem um dos artigos, vocês tratam aí da mineração em Guarulhos e falam que o ouro e a água chamaram a atenção dos colonizadores portugueses lá no século XVI e tal. Agora, hoje em dia, Guarulhos sofre com a falta de água, né? Como isso não é assim uma situação um pouco controversa, né? Quer dizer, no passado tinha muita água na região, hoje em dia já é difícil de captar. Conta pra gente o que era Guarulhos naquela época com relação a esses dois quesitos. Então, realmente, né, a Serra da Cantareira desce muitos rios e desde aquela época, em 1590, a gente já tem notícias de que então a população estava já desviando o leito do rio para poder então ter um fluxo de água muito grande para poder fazer então a mineração, para poder lavar a terra e localizar o ouro. Então, assim, muita água mesmo. Verdade é que a gente tem visto uma política de desmatamento, de construções irregulares em cima de lugares, né, rios, assentamentos que às vezes até acaba, as barragens não conseguem passar água, descer água, então nisso prejudica bastante. E aí as pessoas, realmente, hoje em dia, muitos lugares que há 3 anos atrás eu frequentava e tinha muita água, hoje está seco. Isso é um problema. E qual que foi o grande objetivo quando vocês resolveram fazer esse livro, tratando aí da arqueologia da época colonial de Guarulhos, né? Colonial lá no século XVI. Qual que era o objetivo de vocês de trazer esses artigos? Na verdade, desde que eu virei professora da Unifesp, há uns 7 anos atrás, toda a população, algumas pessoas, foram me procurar com diferentes objetivos. Algumas pessoas, geólogos, historiadores, me procuraram então para falar sobre a mineração de ouro. Outras pessoas falavam das olarias,
dias. E assim por diante, todo mundo achava que eu faria todas as pesquisas em Guarulhos. E foi muito interessante. E assim que saiu um edital da FAPESP, o Condefat, eu achei que fosse interessante, então, aproveitar a oportunidade para conhecer um pouco melhor Guarulhos. Então, eu fiz um projeto de inventário do patrimônio arqueológico. Mas a gente viu uma grande variabilidade. Então, desde 1590, a gente tem ruínas de mineração de ouro. Ruínas que estão praticamente intocadas no meio da mata, na região norte de Guarulhos. Então, são muito interessantes todas essas ruínas e não são de conhecimento da população de modo geral. Isso é bem interessante, começou a chamar a atenção dos pesquisadores que, por mais interessante que seja, as pessoas não conhecem essa parte da história, uma parte da história que está preservada. Você falou que elas se localizam ali na Zona Norte. Você pode dar alguns exemplos de bairros para as pessoas se localizarem? Por exemplo, um dos lugares que mais tem é o bairro de Lavras, olha o nome, Lavras, porque era Lavras de Ouro, justamente. Então, se a gente prestar atenção na toponímia de Guarulhos, na verdade, ela está contando várias histórias para a gente. Lavras é Lavras de Ouro, mas se a gente olhar também nomes de rios, tem toponímia indígena, mostrando a presença dos índios, que foi muito forte aqui. O Baquirivuguaçu, por exemplo, né? Temos vários. A Estrada do Saboó, que é utilizada até hoje, são nomes indígenas. Então tem ali, tem no Tanque Grande também, Tanque é Grande outra também, localização, outra né? localização. Mas são cerca de 13 ou 14 lugares onde você tem preservado essas ruínas. E provavelmente tenha mais, a gente ainda precisa descobrir alguns lugares a mais. Quando você fala de ruínas, né, o que a gente enxerga nessas ruínas? O que elas mostram para, por exemplo, para vocês que fazem arqueologia? Então, o mais óbvio, assim, para qualquer um que chegue lá, são canais, pedras cortadas que eles construíram tipo uma tubulação, como se fosse uma tubulação para levar a água mesmo dos rios, né? Então, mas são túneis que às vezes você consegue até entrar inteiro, então são grandes, então é bem interessante de se ver mesmo. E isso, claro, é o mais fácil de ver. Nós, arqueólogos, a gente consegue ver um pouco mais, né? São pequenas trilhas que ligavam a pequenas estradas, que ligavam às estradas grandes, como a Estrada do Saboó, por exemplo. Então, na verdade, a gente vê na paisagem essa modificação antiga que ainda se preserva. Vocês chegaram a encontrar, por exemplo, algum tipo de ferramenta daquela época, junto com essas ruínas, outros vestígios de como que eles faziam essa exploração do ouro? Infelizmente ainda não, é um pouco difícil, era até um dos objetivos encontrar onde estavam os indígenas que estavam trabalhando nessa mineração, mas até hoje a gente não encontrou esses vestígios, ainda precisa de mais trabalho para a gente poder verificar. Claro que a gente trabalhou também com essa arqueologia do edificado, como eu digo, né? Que então eu não fiz muitas escavações nesse primeiro momento. Essa é uma parte que futuramente a gente quer desenvolver. Você falou dos índios, né? Os índios, então, eles trabalhavam nesses sítios de mineração. Como que é essa relação de trabalho? E de onde vinham esses índios? Era da região? Tem notícias de que a região tinha um grupo grande de índios. O que a gente sabe sobre eles são os índios Maromomes, era esse o nome que eles tinham. Sabemos muito pouco sobre eles. Há sugestões de alguns historiadores de que talvez eles não fossem do grupo Tupi, que é o que era esperado para ter aqui na região. Seriam grupos da língua, do tronco linguístico G, que é um pouco diferente aqui para a nossa região. E é bem interessante. A gente sabe também, há alguns indícios de que assim que os colonizadores chegaram, eles tiveram notícia que tinha ouro em Guarulhos. Tentaram entrar, mas por alguma razão que a gente desconhece, eles não conseguiram explorar nos primeiros anos este ouro. Esse grupo indígena, quando ele some totalmente da história, é quando a gente sabe que os colonizadores entraram então e começaram a fazer a mineração. Então, a primeira notícia é que é em 1590 que tem essa mineração. A partir disso, outros grupos indígenas, Tupi, são trazidos de diversas regiões para cá. A gente sabia, pelos trabalhos do João Manuel Monteiro, por exemplo, que em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, tinha os índios que estavam sendo catequizados. O nosso trabalho ele foi um pouco adiante porque nessa pesquisa, principalmente com arquivos, documentos muito antigos, a gente começava a ver toponímias se referindo a São Miguel. E quando a gente foi perceber, não se referia a São Miguel Paulista, como a gente pensava, mas São Miguel era uma sesmaria, na verdade, quer dizer, tinha uma sesmaria de Ururaí nessa região, e São Miguel vinha desde então, da parte leste de São Paulo até a parte norte de Guarulhos. E os índios escravizados ficavam, então, em Guarulhos, trabalhando na mineração. E durante quanto tempo eles fizeram essa exploração de ouro aí? Porque outra coisa que a gente sempre lembra é a exploração de ouro
e minas de ouro lá em Ouro Preto, mas em Guarulhos foi bem antes, né? Mas e quanto tempo eles exploraram o ouro e a partir de que momento isso deixou de ser rentável, deixou de ser feito? Então, século XVI e XVII parece que era algo relativamente forte, mas vale dizer que assim não é exatamente que quem estava explorando o ouro eram famílias ricas. Por incrível que pareça, as notícias que a gente tem nos documentos é que eles viviam exatamente como os escravos. Eles não tinham muito mais dinheiro ou não viviam com bem-estar melhor. Mas então quem estava colonizando, eles estavam aqui com esses grupos indígenas e eles estavam meio agrupados, às vezes numa região, e depois se deslocava para outras regiões. Então, sempre procurando, né, se adaptar. Essa é uma das razões, provavelmente, que também a gente não consegue achar os resquícios de onde eles moravam, né? E aí você tem, então, esses colonizadores que começaram no século XVI, 1590, e eles continuam até 1630, 50, de uma maneira muito forte. Depois, eles vão diminuindo isso, só que nunca terminou. Na verdade, tem alguns lugares que tem gente explorando o ouro até hoje, mas de uma maneira totalmente diferente. Então, assim, respondendo sua pergunta, é no século XVI e XVII que a exploração de ouro fica mais forte, mas ela não terminou. Ainda tem gente explorando Ainda tem gente lá. explorando ouro, em alguns lugares de Guarulhos ou próximo a Guarulhos. Então, tá ativa ainda a mineração aqui. Tá. Então tá certo, gente, a conversa tá boa, mas o programa tá andando muito rápido, né? Já se passaram os nossos 10 minutos e a gente vai continuar falando sobre a arqueologia aqui na cidade, só que no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa com a gente, não sai daí. Quero parabenizar vocês que fazem a TV Câmara, vocês que levam a informação para o guarulhense. É extremamente importante levar ao cotidiano da política, do legislativo, do executivo, o que cada um desses atores está fazendo para melhorar a cidade de Guarulhos. Então, vocês são um motivo de orgulho para cada guarulhense para levar essa informação de forma qualificada. Eu acompanhei de perto todo o processo evolutivo da TV Câmara e realmente hoje vocês são um canal de primeira. Parabéns! De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a arqueóloga Cláudia Plens. Cláudia, a gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco sobre essa exploração de ouro e também sobre a escravização dos indígenas. Quanto tempo aí durou essa escravização, pelo menos que vocês tenham registro? Bom, a gente sabe, por exemplo, então, que em 1590, com o advento então, da mineração, você já tem o trabalho escravo bem intenso. A gente não sabe até quando durou, mas o que a gente foi medindo é quando que eles vão saindo da história. Então, tem a documentação. De um lado, a gente vê que essa sesmaria, que eram terras doadas para os índios, foram sendo usurpadas pelos grileiros. E assim que essas terras vão sendo ocupadas, então, por esses brancos ou colonizadores que estão chegando, eles vão saindo da história. Então, a gente tem notícia, por exemplo, que em 1640 tinha 800 casais indígenas. Poucos anos depois, só tem 70 casais indígenas. Então, eles realmente foram desaparecendo. Foi um genocídio que foi acontecendo e acabou que em 1800 a gente mal tem notícia de índios aqui. Os indígenas chegaram a ser substituídos por mão de obra escrava africana ainda na mineração? Tem notícias de alguns poucos durante a mineração, mas é depois com as fazendas, com as grandes fazendas de trigo, de algodão, é que de fato eles entram com a mão de obra escrava. E falando aí da mão de obra escrava, dos africanos, os africanos também, eles tinham conhecimento de mineração, né? Segundo aí algumas minas de ouro lá em Ouro Preto, inclusive eles trouxeram tecnologia que já se fazia mineração na África para o Brasil, né?
E vocês chegaram a encontrar vestígios disso por aqui também? Não, na verdade, o pouco que a gente entendeu um pouquinho da engenharia é uma engenharia muito mais europeia mesmo, que parece que eles adotaram aqui nesse começo. Mas porque também era esse início, 1590, 1630, então provavelmente por isso que está muito mais ligada com esse conhecimento. Você também no livro trata de religiões de matriz africana, né? E a gente queria saber, assim, enfim, o que vocês encontraram, né, nessas pesquisas, não só no sítio de mineração, mas no restante da cidade, com relação aí à parte religiosa. Desde que eu iniciei na Unifesp, vários alunos me mostravam que os candomblé, a Umbanda, era muito importante aqui para a comunidade. Eu não sabia no começo como mensurar isso, pensei em mapear. E alguns alunos até começaram a fazer esse mapeamento, mas a gente não conseguiu, até porque em alguns terreiros, eles não quiseram conversar com a gente, tinha medo, eles são vitimizados até hoje por conta, né, eles são agredidos, as crianças na escola têm medo de falar. Depois de um tempo, eu percebi, existe um site que está na internet sobre os terreiros do estado de São Paulo. E quando a gente vai fazer as contas, na verdade, per capita, aqui nós temos o maior número de terreiros do estado de São Paulo. Além disso, o que chama atenção é que o primeiro terreiro de candomblé do estado de São Paulo era aqui em Guarulhos. Infelizmente, ele não existe mais, tiraram o terreiro de lá, mas isso é um fato muito interessante, saber que era aqui. E mais do que isso, esse grande número de terreiros, e onde a gente ia, principalmente na área de mineração, toda vez que eu ia mapear a mineração, chegava lá, tinha grandes trabalhos, muito bonito, com flores, com vasos, e me chamava muito a atenção. O número de trabalhos que eles deixavam próximos às cachoeiras era muito grande, mostra que isso tem um significado profundo aqui para Guarulhos, até no dia de hoje. Então, assim, a gente tem notícia que tem mais de 400 terreiros de religiões de matriz africana aqui em Guarulhos. Só aqui na cidade? Só aqui na cidade. Tinha uma notícia, não sei se é da associação, né, de candomblés, que trazia um número de 22 terreiros, o que é um número bastante elevado para uma cidade como Guarulhos, em São Paulo, 30. Eu falei, poxa, né, se a gente for comparar a quantidade de população, realmente chama atenção. Realmente ele é muito grande esse número, só que quando você tem esses dados, eles são muito inferiores, porque a maioria deles não diz onde que eles se localizam. Um dos trabalhos dos meus alunos na Unifesp foi na região do Bom Sucesso. Eles são professores e pediram para os alunos escreverem no papel onde que eles conheciam, no bairro do Bom Sucesso, terreiros de Umbanda ou Candomblé. E as crianças localizaram. Depois meus alunos foram lá para ver se era verdade, e no raio de 2 quilômetros existia mais de 13 terreiros. Esse seria um fenômeno mais recente desse século ou um fenômeno antigo, já remontando ainda da época da colonização? De verdade, a gente não conseguiu avançar ainda para entender isso. É muito provável que seja algo mais recente, né, com os grupos que migraram recentemente para cá. Mas é algo para se avaliar, né? A gente não pode ainda ter certeza porque a gente não conseguiu entender essa relação tão grande, tão forte com essas religiões. A gente estava falando um pouquinho, né, falamos dos índios escravizados, você falou dessa ocupação aí dos grileiros. Nós chegamos a ter uma influência também dos escravos africanos em algum tipo de produção aqui em Guarulhos? Existem vestígios sobre isso? Então, a gente tem, por exemplo, né, o sítio da Candinha é um sítio em que é conhecido na história, pelo menos há uma lenda, em que tinha, né, muitos escravos e que a Candinha, ou a família da Candinha, se relacionava muito bem com os escravos. Então, é algo que está na memória da população. Então, você tem alguns lugares de referência, por exemplo, no Bom Sucesso, que você tem a igreja, então, que era dos negros, por exemplo. Então, você tem esses lugares de referência ainda e que está na memória da população. Certamente deve haver mais nas fazendas, mas a gente não teve essa entrada ainda. No livro também vocês fazem um pouquinho do panorama do desenvolvimento de Guarulhos a partir disso, né? O ouro, ele teve vamos dizer assim, uma influência sobre o futuro da cidade, sobre o que a cidade iria fazer no futuro, ou sinalizou, por exemplo, partes da economia que iam se desenvolver. Tem alguma relação ou não? Não acredito exatamente nisso, mas ela tem a ver com a parte da colonização. Então, o mapeamento que a gente mostrou, que a gente conseguiu ver os dados, é que
a gente tem, então, a colonização, primeiro na parte leste, justamente entre o bairro dos Pimentas e a parte norte, onde você tem a mineração de ouro, nessa parte leste. Posteriormente, as pessoas mais abastadas se mudaram para a região central de Guarulhos, onde é mais fácil de plantar, porque não é tão íngreme como a região leste. E depois foi para a parte oeste, né, na região do Cabo Sul. E então a gente conseguiu mapear isso. Acho que nesse sentido, sim, a mineração, ela incentivou essa colonização, esse progresso. Mas a partir disso a gente tem um ciclo de fazendas, depois a gente vai ter grandes olarias. Aqui a cidade é muito conhecida por conta das olarias, que fabricou muito tijolo, que levou pelo Tietê esse material até São Paulo. Depois disso, a gente tem as fábricas, a gente tem as multinacionais que chegam, e aí muda toda a característica da cidade. Ela é uma cidade hoje bem mais industrial. E agora, né, o que vocês pretendem fazer com todas essas informações iniciais que vocês escolheram sobre a cidade, esse mapeamento? Quais são os próximos passos aí desse inventário, dessa pesquisa? Principalmente, eu gostaria que meus alunos começassem a desenvolver, porque são tantos projetos que podem se desenvolver daí, que eu gostaria muito de que a gente começasse a desdobrar. Tem muitas pesquisas mesmo, até de campo, inclusive na parte da questão indígena, porque a gente ainda não entendeu quem eram esses índios, como que eles eram tratados, em que locais eles realmente estavam. Então, a minha vontade é poder, daqui para frente, pesquisar mais as questões indígenas aqui de Guarulhos. Bom, você falou assim, tem pelo menos na área da mineração uns 15 locais de sítios arqueológicos em que se identificou isso. O que tem de política pública, e quando eu falo política pública não é só no município, mas em âmbito nacional também, para a preservação dessas áreas? Bom, uma vez que eles venham ser cadastrados como sítio arqueológico, porque na verdade eles não estão cadastrados, mas podem vir a ser cadastrados, o IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, eles deveriam fiscalizar para a proteção. É claro que é sempre muito difícil, por falta de gente, né, pessoas, técnicos, funcionários que possam atuar realmente. Mas, de qualquer maneira, pensar que até hoje essas áreas estão preservadas, pode ser que o melhor trabalho seja a conscientização da população e reconhecer, respeitar e preservar. Então, para isso, precisa conhecer, né, esses lugares, preservar, para saber que não pode degradar esses lugares e que ele é muito importante para a história, para contar, né, a história dessa população. E eles estão, claro, em áreas de preservação ambiental, que a gente chamaria de zona rural, de Guarulhos, né? E existe houve um projeto que foi aprovado no ano passado, um projeto federal do deputado Romero Jucá, para acelerar os processos de licenciamento ambiental, o que reduz o tempo de pesquisa para poder licenciar, para saber se não tem um sítio arqueológico, então uma área, né, de grande importância de fauna, de flora. Isso é um retrocesso? É um retrocesso bem grande. Infelizmente, a gente estava achando que estava avançando e agora toda essa tentativa, na verdade, é para que você tenha um aceleramento grande da economia por parte dos ruralistas, mas que degrada totalmente o meio ambiente de modo geral e a arqueologia também. Então, nisso, nosso patrimônio está bem ameaçado. Se passar realmente essa nova legislação, realmente o nosso patrimônio no Brasil vai estar extinto. E nesse momento que a gente estava começando a conhecer o que há de arqueologia, e estou falando inclusive de grupos culturais bastante antigos. Aqui no Brasil, a gente tem sítios de mais de 12 mil anos de história, em todo o Brasil. Então, uma política que vá contra o nosso conhecimento é uma política contra a nossa própria população. Neste momento, no momento que a gente está degradando os sítios arqueológicos, a gente não conhece a questão indígena e, portanto, os indígenas também estão muito mais ameaçados. Por isso, todo dia a gente está vendo índios morrendo e tudo isso tem uma relação com desrespeito com essas culturas, desde o passado até os dias atuais. Então, esse na verdade, ele era um projeto agora... No meio do impeachment, né, que aconteceu no passado, desse presidente Dilma Rousseff, ele se tornou lei e está vindo uma série de projetos relacionados para acelerar os processos de licenciamento. Exatamente. Realmente isso é um perigo, então, para a arqueologia. É um perigo e estamos atentos, né? A gente está tentando fazer uma pressão para que não haja essas votações dessas leis, porque elas são muito perigosas para a população, de modo geral. Eu acho que a população ainda não está alerta de quanto que isso vai prejudicar
a nossa vida. Não se trata só de conhecimento do passado, mas, na verdade, ela tem um impacto direto no modo de vida das sociedades no presente. Então, isso é um problema, sério. Então, gente, vamos ficar de olho, então, aí nesses projetos de lei e vamos ficar de olho também nos tesouros arqueológicos aqui de Guarulhos, que a professora e arqueóloga acabou de contar para a gente, que tem muita coisa ainda para explorar da história de Guarulhos. Muito obrigada, professora, Obrigada por ter a você. participado do nosso programa. Obrigada. Então, gente, eu me despeço de vocês. Muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça, quarta-feira a gente tem um encontro marcado em mais uma edição inédita do Ponto de Vista. Até lá!